Bem, amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa permanecer em nossos corações, hoje e sempre. Nós estamos aqui mais uma vez, pela permissão do Pai Eterno, para continuarmos o nosso trabalho, na qual Deus nos comissionou, que é pregar a palavra de Deus, no tempo e fora do tempo e aproveitando todas as oportunidades. E nesse momento nós vamos continuar, tá certo, com o trabalho do Senhor Jesus. Iremos falar sobre a dispensação da graça, parte 2. Nós falamos aí no vídeo anterior sobre a dispensação da graça, parte 1. E agora nós vamos para a dispensação da graça, parte 2. Lembrando que toda dispensação termina, tá certo, com Deus dando a oportunidade aos homens. Deus sempre dá a segunda chance para as pessoas. Então, nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus. Nós sabemos que o que é graça, né, irmãos? Graça é um favor imerecido, quer dizer, Deus fez um favor imerecido para nós, quer dizer, nós não merecíamos de forma nenhuma a graça, tá? Nós não merecemos a graça, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, não pelo nosso merecimento, nos comprou de graça. Tudo que nós temos hoje é de graça, então você deve dar graças a Deus pelo que você tem e pelo que você não tem, porque o que você tem é o que Deus te deu e o que você não tem, Deus ainda não te deu, mas pode ficar tranquilo que no dia que Ele vê que realmente você merece, Ele dá para você. Deus só dá o que nós merecemos, tá, irmãos? Só o que nós merecemos. E não adianta reclamar, tá certo? Porque pela situação em que você está passando, ao ponto de perguntar o que foi que eu fiz para merecer o que eu estou passando, não pergunte, tá? Porque o barro não pode perguntar nada ao oleiro. Simplesmente agradeça a Deus. Tudo bem. Nós vamos falar sobre, ensinar sobre a dispensação. Mas o nosso maior objetivo, na verdade, é mostrar que em cada dispensação, o homem falha e entra debaixo do juiz de Deus. Cada dispensação. Por exemplo, Adão falhou, tá? E de lá para cá, cada dispensação, tá? Sempre o homem falha, tá certo? E por o homem falhar, aí cai debaixo do juiz de Deus. No entanto, todo homem que é julgado, Deus lhe dá uma nova oportunidade. Ele julga, tá certo? E dá uma nova oportunidade. Isso vale para toda a humanidade e para cada um de nós. Deus deu para você algo extraordinário para você fazer, tá? E quando você faz de acordo com a vontade de Deus, tudo bem. Mas se você desobedecer a Deus, Ele vai te julgar, mas dará outra oportunidade para você. Não é isso, irmãos? Para cada um de nós que conhecemos o Senhor Jesus, né? Agora eu quero mencionar para vocês o tema central desse vídeo, tá certo? Que é o juiz de Deus nesta dispensação, certo? Nós vamos até colocar o título, tá certo, desse vídeo com esse título, o juiz de Deus nessa dispensação, que começou no Pentecostes e só vai terminar com o arrebatamento da igreja. Mas vale a pena lembrar que arrebatamento da igreja é uma coisa e a volta de Jesus será outra coisa, tá certo? O arrebatamento será antes da grande tribulação. E quando Jesus vier, vai ser depois da grande tribulação. Tá? A Bíblia diz que todo olho verá quando Jesus vier juntamente com a igreja, tá certo? Para habitar aqui na terra por 1000 anos. Tá certo? Então veja bem. E terminará com o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus depois
depois da grande tribulação. Fique claro que o arrebatamento ocorre logo antes do início da tribulação e a volta do Senhor Jesus ocorrerá somente depois da grande tribulação, ou seja, no final dos 7 anos. É necessário entendermos, irmãos, porque da dispensação da graça de Deus, já que em toda dispensação a graça de Deus sempre se manifestou. Veja o que diz Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24, sobre essa dispensação. Ele diz assim, observe, irmãos, olha como é que Paulo fala. Porém, nada em mim considero a vida preciosa a mim mesmo. Tem gente que hoje se considera a sua vida muito preciosa. Preciosa a sua vida, irmãos, é com Jesus. Com Jesus a sua vida ela é preciosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? Contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, tá certo? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Desde que eu possa realizar ou complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Na dispensação da graça, irmãos, Deus nos deu o melhor que tinha para nos comprarmos. Irmãos, na dispensação da graça, Deus deu o melhor que tinha para nos comprar. Deus nos comprou com o seu precioso sangue, derramado lá no Getsêmani e derramado lá na cruz do Calvário, certo? Mas Deus nos comprou, somos propriedade exclusiva de Deus e ai daquele que tocar no ungido do Senhor Jesus. Fique sabendo que filho de Deus ninguém toca. Os filhos são aqueles que realmente obedecem a Deus. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, que você é essa pedra de grande valor, pela qual Ele deu tudo o que tinha. Você é essa pedra preciosa, tá certo? Que Deus deu tudo o que tinha. Nela, o Senhor mostra toda a extensão do seu grande amor. Tá, irmãos? Ele estendeu o seu favor de forma tão ampla que é impossível avaliar o tamanho. Observe, irmãos. Irmãos. Mas o juízo de Deus está chegando. Ao final dessa dispensação, é o mais glorioso de todos os juízos em relação à dispensação anteriores. Vamos ver em que nós falhamos, irmãos. Vamos ver em que nós falhamos. Porque Deus deu o quê? Deu a dispensação, deu o governo, tá certo? Deu muita coisa para nós. Vamos ver o que foi que nós perdemos. Aonde foi que nós erramos? O Senhor nos deu autoridade de governo sobre os demônios. O Senhor nos deu autoridade. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Certo? E se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. São palavras do Senhor Jesus. Aí diz assim, olha, só que nessa dispensação, irmãos, olha o que tem acontecido. As trevas têm avançado mais e mais sobre a terra. Tá, irmãos? O sistema denominacional de igreja hoje, seja por meio de denominação histórica, seja por meio de ministério que os pastores vão criando, irmão, é um processo em que conduz o homem para o centro. Ele passa a governar sobre as pessoas. Ele é o centro, não é Deus, ele é o centro. Ele governa as pessoas, irmãos, tá? Ele tem o domínio sobre os membros da sua denominação. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, certo? Ele é o centro para governar sobre as pessoas e não sobre os demônios. Por isso que os demônios estão na igreja, irmãos. Vê, irmãos? É porque ele não tem mais domínio sobre os demônios, e sim sobre as pessoas.
Jesus nunca governou pessoa. Jesus nunca governou pessoa. E por causa disso, ele adquiriu autoridade para governar os demônios. Viu, irmãos? Foi por isso que ele adquiriu autoridade. Ele não governou pessoa, ele não era governador, certo? Mas o demônio estava sobre o seu governo. Entendeu, irmãos? Sacerdote, irmãos. A igreja falhou no relacionamento com o sacerdote, do qual provém todos os recursos que ele tem para nós. Certo, irmãos? Profecia. Aqui falamos quando não proclamamos a salvação que há em Cristo Jesus, isso a cada povo, tribo, língua e nação. Entendeu, irmãos? Aí eu quero dizer para vocês, o Senhor disse que no final dos tempos, o amor quase todo se esfriaria e a apostasia se manifestaria de maneira muito forte. Agora eu pergunto, está ou não está acontecendo isso? Me fala, está ou não está acontecendo isso? Ele disse ainda, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ora, todo mundo está acreditando mais na ciência, irmãos. Tanto é que milhões de pessoas morreram por causa da ciência. O homem perdeu o amor do próximo ao próximo por causa da ciência. Entendeu? Tudo por causa da ciência. Então é necessário, irmãos, crer em Deus. Deus em primeiro lugar. Isso mostra, irmão, o descuido e o descaso dos pastores brasileiros, de um modo geral, para levar o nome do Senhor aos povos não alcançados. O que eu estou falando, o que nós estamos falando, aos pastores brasileiros, vale igualmente para os pastores de todo o mundo. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, para os pastores brasileiros, mas também serve para todos. Entendeu? Lembra que no primeiro vídeo, irmãos, nós falamos sobre... nós mencionamos Noé. Mencionamos anteriormente, no vídeo passado, que Noé foi o 10º patriarca e no seu tempo Deus julgou a humanidade, toda a humanidade, através do dilúvio, tá? O julgamento daquela humanidade foi o dilúvio, tá? No final dessa dispensação, o Senhor nos diz que seria como nos dias de Noé. Isso quer dizer, casava, dava-se em casamento, bebia, tá certo? Tudo que se faz hoje se fazia no tempo de Noé. Noé pregava a justiça de Deus, dizendo que Deus iria mandar chuva sobre a face da terra, tá certo? E que isso iria acontecer, irmãos. O povo não dava atenção ao que Noé falava, porque naquele tempo não chovia, certo? Então, a água fluía do terreno, não é isso? Do solo, e regava as plantas verdes sem chuva. É mistério, é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certo, irmãos? Deus julgou toda a humanidade através do dilúvio. No final dessa dispensação, o Senhor nos diz que seria como nos dias de Noé. Irmãos, agora, o juiz da dispensação da graça será feito através do fogo, e não de água. Isso ocorrerá nos 3 anos e meio da grande tribulação, na qual todos os juízes estão ligados a isso, todos os juízes estão ligados ao fogo. Guarde o conceito de que, quando o Senhor vier pela primeira vez, ele veio como um cordeiro de Deus, mas agora virá como juiz e com fogo. Está lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 1 a 5. Voltemos ao número 10. No Salmo 90, escrito por Moisés, diz no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Irmão, 70 anos. Os dias da nossa vida são 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira, enfado, porque todo mundo passa rapidamente
tá certo? E nós voamos. Só é 70, irmãos. Mas se a pessoa tiver muito vigor, ele vai aos 80, 90. O resto é cansaço, tá? É fadiga, tá? Israel deixou de ser nação por volta de 600 anos de Cristo e só voltou a ser nação quando, em 15 de maio de 1948, Ben-Gurion assinou a Declaração de Estado de Israel depois de 2.548 anos. Ou seja, os anos já se cumpriram no dia 15 de maio de 2018. Falta agora os 10 anos, pois o versículo diz, e havendo vigor aos 80. Portanto, irmãos, estamos vivendo o segundo ano desses 10, sendo que o domínio, o 10º ano, se completará no dia 15 de maio de 2028. Certo, irmãos? Eu não estou profetizando não, viu? Entendeu, irmãos? Entendi, irmão Claudemar. E agora a gente vai encerrar por aqui, tá? Nós vamos agradecer a você que tem nos recebido aí no canal, tem nos assistido, tem, como é que se diz, tem compartilhado, tem feito comentário, tem falado para os amigos se inscrever no meu canal, né? E eu agradeço a Deus por tudo. Que Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe você, tá certo? Deus abençoe o nosso país, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.